Gente, eu não tô brincando. No exato segundo que eu cliquei, começou... Au, eu bati. Gente, eu tô muito atrapalhada hoje. Eu já derrubei uma lâmpada e agora eu bati com... Ai, meu Deus. Eu botei essa câmera pra gravar. Começou o vizinho a tocar música alto. Tomara que eu não leve um strike. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre como é ter mania. Mania é aquela fase eufórica do transtorno bipolar, que seria quase o oposto da depressão. Se você ainda não viu o meu vídeo sobre transtorno bipolar, por favor, vai olhar que vai estar aqui e também vai estar na descrição. Porque lá eu explico pra vocês todas as fases, o que é depressão, o que é mania, etc. Então vai ajudar muito a entender esse vídeo aqui. Mas se você já viu, então bora pro vídeo. Primeiro eu quero explicar pra vocês o que é essa tal da mania. Então eu vou falar todos os sintomas, vou descrever como é, e depois, na outra metade do vídeo, eu vou falar sobre a minha experiência, como foi pra mim ter isso. Aqui na minha mão eu tenho o DSM-5, que é como se fosse assim um manual com os critérios pra dizer se a pessoa tem alguma doença mental. Sabe? Ele é tipo um grande livro que os médicos usam. Assim, ele vai vendo os sintomas que você vai tendo e vai comparando com os critérios para as doenças. No caso da mania, você tem 7 sintomas, que são sintomas altamente encontrados em pessoas com mania, que são meio que os critérios básicos para você ter. Isso tanto para mania quanto para hipomania. O que muda da mania para a hipomania é a intensidade e no caso da mania também a pessoa tem a psicose, onde a pessoa pode ter delírios e alucinações. Para você ter o diagnóstico de mania ou hipomania, você tem que ter pelo menos 4 desses sintomas. E no caso da hipomania, eles podem estar presentes, mas eles não precisam acabar com a sua vida, sabe? Tipo, te deixar incapaz de fazer as suas atividades normais. Mas no caso da mania, a pessoa não tem condição nenhuma. É ou ficar internada ou ficar internada em casa, sabe? Até passar, porque realmente é um negócio muito brabo. Assim, e o último critério muito importante é que esses sintomas têm que durar pelo menos alguns dias e não podem ser explicados pelo uso de nenhuma droga. Outra coisa que é importante falar é que todos esses sintomas que eu vou listar aqui, eles não são coisas que a pessoa já é assim. Para ser classificado como mania, ela tem que apresentar esses sintomas, mas num nível que seja fora do normal dela, sabe? Por exemplo, um deles é falar muito. Se a pessoa já fala muito e ela continua falando muito, isso não conta, sabe? Ela teria que falar mais ainda. Ou ela teria que sentir que ela tá tendo dificuldade de não falar, de se controlar pra falar, etc. Vocês estão ouvindo a Anitta? Why do you have to play music right now? O primeiro critério é uma autoestima inflada, um ego muito inflado ou uma sensação de grandiosidade. Eu não tive isso de ego inflado, eu não reparei. Pelo contrário, eu me senti tão pequena e insignificante e como se todo mundo soubesse de tudo e eu não, sabe? Mas essa questão da grandiosidade eu tive um pouco. Eu vou explicar um pouco depois pra vocês. Conversando com várias pessoas bipolares, essa coisa da grandiosidade ou da autoestima, ela se expressa de uma forma diferente em cada um. Mas tem algumas coisas que são muito parecidas. Por exemplo, muita gente que tem mania com delírios, etc., a pessoa acha que é Jesus. Sim, muita gente acha que é Jesus voltando na Terra, muita gente acha que, na verdade, é uma pessoa muito rica, só que tá perdido, sabe, num lugar nada a ver. As pessoas realmente saem da realidade e a maioria tem essa sensação de que ela, na verdade, é mais importante do que, na verdade, pessoas normais são. Esse ego inflado, essa coisa, às vezes, acaba fazendo as pessoas também brigarem muito, porque a pessoa do nada, ela acha que todo mundo tá com muita inveja dela, ou que tá todo mundo conspirando contra ela, porque ela é aquela pessoa maravilhosa e que ela pode tudo. Então quando as pessoas vão tentar ajudar, às vezes a pessoa na hipomania, por exemplo, que ela ainda tá aparentemente normal e tal, as pessoas podem chegar pra tentar ajudar ou falar, dar uma dica, tipo, pô, eu acho que você não deveria comprar esse carro zero estando desempregada. Aí a pessoa com hipomania, ela já vai reagir como, né? Não, quem você acha que você é pra falar isso comigo? Posso sim, eu vou conseguir. Ou talvez ela só pense, essa pessoa está armando alguma coisa pra mim. Por que ele tá tentando fazer isso? Quais são as intenções por trás dessa pessoa? Depois vocês me falem quantas músicas vocês... Ai, minha perna tá... Ai,
Depois vocês me contam quantas músicas vocês identificaram, tá bom, gente? Tá, agora o segundo. O segundo é diminuição da necessidade de sono. Eu já falei no outro vídeo que é diferente de insônia, porque na diminuição de necessidade de sono, a pessoa muitas vezes ela fica ativa, acordada, fazendo 1 milhão de coisas, e depois ela dorme 3 horas, acorda se sentindo ótima, se sentindo maravilhosa. A insônia, a pessoa fica se sentindo mal quando ela dorme pouco. E essa que é a grande coisa da mania, sabe? Esse lado da mania é como se você tivesse uma energia além do normal, uma energia absurda. É por isso que é meio que o oposto da depressão, porque na depressão você fica pra baixo, você não consegue fazer nada, você mal consegue andar, mal consegue fazer as coisas básicas do seu dia. E na mania não, você fica loucaço. É muito comum pessoas com hipomania, por exemplo, em que a pessoa ainda consegue ter um pensamento claro e tudo mais. Nossa, a pessoa ser super produtiva no trabalho e fica, tipo, obcecado com aquilo. Parece que a pessoa não consegue parar de ser ativa, que é um dos outros critérios que eu vou falar daqui a pouco. O terceiro critério é aquilo que eu já citei antes, que é a questão de a pessoa falar demais, ter uma necessidade de falar muito. E é o que eu falei, se a pessoa já fala muito normalmente, ela tem que falar mais ainda, ou ela tem que, ou você percebe, sabe quando a pessoa precisa falar e você tenta falar alguma coisa no meio e aí a pessoa tá assim, tipo, querendo falar, ela não tá te ouvindo, ela só quer falar. É uma necessidade de falar que é muito louca, sabe, gente? E isso eu já tive. E aliás, isso foi um certo problema pra mim, bem complicado. Eu briguei com uma pessoa. Eu não sabia que eu tava com hipomania, porque foi bem antes do meu diagnóstico, eu nem sabia o que eu tinha ainda, mas eu sei que eu tava com muita dificuldade de não interromper os outros. E eu tava assim, tipo, super me segurando o tempo inteiro, só que eu nem percebia. Quando eu via, eu já tinha interrompido a pessoa e eu ficava assim, tipo, ai, desculpa, pode falar, ai, desculpa. É algo que me incomodava muito. Eu não queria fazer aquilo e acontecia mesmo assim. O quarto critério é pensamentos acelerados, ou uma sensação de que as ideias estão voando na sua cabeça, que os pensamentos estão voando, que tá tendo assim mais do que o normal, sabe? Algumas pessoas descrevem como assistir várias TVs ao mesmo tempo, ligadas ao mesmo tempo na sua frente, dentro da sua cabeça. Algumas pessoas falam como se você tivesse assim, tipo... Algumas pessoas têm mais esse... Caraca, hoje eu acho que é o pior dia pra eu gravar que eu poderia ter escolhido na minha vida. Meu pai agora tá cantando a música do vizinho. Pra muita gente, os pensamentos acelerados, eles vêm em forma de áudio. Ela ouve os pensamentos como se fossem vários pensamentos em voz, né? Assim, comentários ou memórias. Mas, falando do meu caso em específico, eu tive muito pensamento acelerado em imagem. Eu via várias fotos na minha frente, como se fossem fotos mesmo. Fotos sendo, tipo, jogadas, empilhadas uma na frente da outra. A melhor forma como eu poderia descrever pra vocês, que eu tentei já descrever isso, mas eu não consegui direito. Gente, ó, acompanha, tá? Vocês vão entender depois que eu falar. É como se eu estivesse nos trilhos de um trem, parada. E aí o trem estivesse vindo na velocidade máxima em direção a mim. E que você pudesse atravessar esse trem. Só que aí imagina que cada vagão do trem, como se cada parede, imagina que tem uma parede aqui, fosse uma imagem. Agora imagina um trem gigantesco. Eu via uma imagem, aí eu, tipo, meus olhos estão aqui. Aí a imagem tá aqui. Aí o trem vem, aí eu vejo uma imagem, atravessa, aí daqui a pouco, só que aí daqui a pouco já vem outra, porque é um trem em alta velocidade. Aí vem a outra, e a outra imagem. É como se eu visse, tipo, várias imagens em sequência na minha cabeça, vindo uma depois da outra, muito aceleradamente. E algo que é importante é que essas imagens, elas não eram muito aleatórias, sabe? Elas meio que contavam uma história pra mim. Às vezes poderiam ser memórias relacionadas a algo que estava acontecendo ali na hora. Às vezes podiam ser sugestões de ideias do que tá acontecendo. Vinha muitas imagens de neurociência, muitas imagens de cérebro marcadas com os locais do cérebro que causam geralmente tanto depressão quanto ansiedade, essas coisas. Vinha tipo imagenzinhas, fotos. Gente, é muito... Então assim, por isso que eu falo que bipolar não tem perfil, sabe? Porque várias pessoas com quem eu conversei, elas têm muito essa coisa dos delírios relacionados à religião.
Só que como eu não sou religiosa, eu não tive nada disso. Eu tive tudo relacionado à ciência e ficção científica. Foi como se eu tivesse passado por uma ficção científica na minha vida. É muito louco, enfim. O quinto critério é distração. A pessoa não consegue ter foco quando ela tá com hipomania ou mania. Na hipomania, ela vai ter esse foco reduzido, ela talvez fique tipo uma pessoa com TDAH, né? Ela não consegue focar direito, ela não consegue ter prioridades, ela pode até trabalhar mais o rendimento. Tô tocando Despacito pela segunda vez, gente. A música já gruda, você não precisa tocar mais de uma vez. Enfim, a pessoa pode ficar muito mais distraída, tanto na hipomania quanto na mania. No caso da mania, o meu potencial de concentração era tipo 0. Porque não tem como você não se distrair quando a sua cabeça tá tipo a 1000 por hora, vindo 1 milhão de imagens na sua cabeça te sugerindo pensamentos, sabe? É muito difícil, gente. Não dá pra se concentrar assim. O sexto critério eu acho que é o mais complicado, porque é aumento da atividade voltada a objetivos específicos ou agitação psicomotora. Tipo, a pessoa fica muito agitada. Que diabo é isso de aumento da atividade voltada para objetivos específicos? A pessoa vai passar muitas horas do dia dela, aproveitando, né, que ela já não tem sono. Ela vai passar o dia dela focando em algumas atividades específicas. Algumas pessoas, por exemplo, ficam obcecadas com limpeza. Aí a pessoa passa o dia inteiro só limpando, fazendo várias coisas, limpando. Sendo que no normal dela não é nada assim. Ou então, outro caso que eu vi também, em hipomania, né? A pessoa já tava malhando e tal, mas quando ela entra na hipomania, ela passa horas na academia todos os dias, assim, tipo, tá totalmente hipomaníaco. Ou no caso, por exemplo, de Van Gogh, o cara saía desenhando quadro, tipo, enlouquecidamente, não dormia, virava a noite. Por isso que vários desses artistas, assim, acredita-se que eles tinham mesmo transtorno bipolar. Porque é muito difícil você fazer o que esses caras faziam sem drogas ou estar hipomaníaco, sabe? É toda essa energia muito louca, porque as pessoas normalmente precisam dormir, né? Senão elas ficam um caco. Não iria funcionar você trabalhar um mês inteiro dormindo nada toda noite. Muito complicado, né? Agora, o sétimo e último critério é envolvimento em atividades com alto risco, potencial de risco. Um exemplo seria abuso de drogas. Outro exemplo... Meu Deus, pai, para de cantar música. E essa parte do atividade com alto potencial de risco, a gente pensa logo o quê? Drogas, né? Uso de drogas. Só que não necessariamente. Pode ser comprar coisas que a pessoa não pode comprar, fazer algum acordo de negócios, sabe, com dinheiro, envolvendo dinheiro, que seja muito arriscado, a pessoa não tem capacidade naquele momento de julgar se aquilo é um bom investimento ou não, pega o dinheiro dela e põe tudo naquilo. Essa coisa do risco pode se expressar, por exemplo, com a pessoa topar sair com pessoas que ela acabou de conhecer, ou ir pra casa de alguém que ela acabou de conhecer e normalmente ela não faria isso, sabe? Enfim, de uma forma geral, é a pessoa não pensar nas consequências daquilo, ou não pensar se ela tá preparada para aquilo, se ela pode fazer aquilo. Ela perde a capacidade dela de tomar decisões racionais. Ela vai com a onda, sabe? Ela vai indo, vai o que tá legal. É aquela euforia mesmo, sabe? Aquela pessoa que topa tudo. Bora, partiu! Enfim... Bem, agora eu acho que deu pra vocês entenderem quais são os critérios da mania, né? E eu vou partir pra como foi a minha experiência, como é que foi pra mim ter isso tudo